Noite. Vamos hoje com mais uma live do Agosto Dourado. Hoje um tema super importante que muitas vezes passa batido, né? É um tema que deixa as mamães preocupadas por conta do choro do bebê. O choro é uma coisa que você desconcerta muitas vezes, mas é importante entender esse choro, né? E saber como acolher esse choro, né? Não de forma de silenciar o bebê, mas de ajudá-lo a passar por esse processo que é a esterogestação. Hoje a Mi vai estar aqui com a gente, ela já chegou. Deixa eu pôr ela junto na live. E a gente vai fazer a live sobre a esterogestação com meu celular hoje, senão eu troco de novo igual ontem. Vamos ver. Já adicionei a Mi. Oi, Oi, tudo bem, Mi? tudo e você? Tudo jóia. Muito obrigada de estar participando hoje aqui comigo sobre esse assunto tão importante. Eu vou adorar ter a sua companhia para a gente conversar um pouquinho sobre essa gestação e como ela é importante, né, para a amamentação, para evitar o uso dos bicos, né, informação que as mamães precisam. Eu que agradeço o convite, Ivan, para a gente fazer esse bate-papo aí bem gostoso. Bem bom mesmo. Então, eu comecei a falar sobre essa gestação, que é uma fase que muitas mães às vezes desconhecem, né, dos seus bebezinhos, e o choro realmente é uma coisa que dá aquelas desnorteadas nas mães. As mães ficam desesperadas, os pais, às vezes mais ainda os avós, enfim, todo mundo perde um pouquinho, né, do controle quando um bebê começa a chorar. E aí a necessidade de fazer que ele fique quieto, né? E É, aí a sensação de que ele ficou quieto, ficou tudo bem, tá tudo certo e a necessidade foi atendida. é E verdade. É porque as pessoas até têm aquela cultura antiga que passa família por família, geração por geração, para ensinar que sim, a única forma de acalmar o bebê é com a chupeta. Mas, na verdade, essa não é a forma ideal de acalmar o bebê, né? E falta um pouco da gente lutar, né, contra isso, a gente transmitir que essa cultura, ela não precisa passar de geração em geração, porque a chupeta faz parte já do enxoval, né? Que as mães já compram aquele sim, enxoval sem estudar, sem encher de informação. É cultural já o uso de chupeta, né? Eu usei chupeta, exato. Você usou chupeta há muitos anos, você lembra? lembro, até meus 7 anos. Ah, olha, muitos anos mesmo. Meu Usei marido também. Deixa eu tirar a foto. há Meu muito tempo. marido também usou mais ou menos esse tempo, até 7 anos. E quando eu estava fazendo a especialização, eu comprei, né, o que a gente chama de kit desmame para minha irmã. Chupeta, mamadeira, Uhum. achando que estava comprando os melhores produtos para o bebê, né? Que o bebê tinha que sair da maternidade já com uma chupeta na boca. E hoje eu vejo o tanto que eu estava enganada, que eu podia ter feito diferente, ajudado ela, né? Mas faltou muita informação e até porque, né, na odontopediatria a gente aprende que chupeta até os 2 anos tá tudo bem, depois tira, remove e ele corrige, mas na verdade, desde o primeiro momento que você insere, ela já causa danos pro bebê. Sim. Se não for, teve a live com a Thaís e a gente falou exatamente, assim, muito da chupeta, né? De tudo que a chupeta causa para o bebê. Então não é só o dente, né? Não é só essa parte exterior, então tem muito mais coisas envolvidas, né? Exatamente. Exatamente No pela meu, falta do conhecimento dessa fase dessa gestação, às vezes. sim, falta um pouco dos obstetras e dos pediatras passarem essa informação, né? E ser pró-aleitamento Sim, materno, porque quando a gente é pró-aleitamento materno, a gente tem que ser contra os bicos, né? Então não tem como você ser a favor sim, e a favor de aleitamento materno, ainda mais que a gente está no agosto dourado. E no pré-natal, sim, lógico, a gente explica isso, todos os malefícios dos bicos, mas sempre vem esse questionamento. Doutora, mas como sim, eu vou acalmar meu filho sem a chupeta? A chupeta calma, né? Então, sim.
essa triste ilusão que um pedaço de plástico vai acalmar a criança, mas tem outras técnicas para acalmar uma criança, né? Então a gente sempre orienta fazer aleitamento materno em livre demanda e as outras técnicas da estrogestação. Sim. E a gente sabe, basicamente, muita literatura fala que a estrogestação são os primeiros 3 meses, né? Algumas outras vão além, né? Algumas vão até 8 meses, eu já vi até 2 anos de idade. Eu também. Se pensarmos, né, quando uma criança tem um pouco mais de independência e consegue sobreviver sem morrer, né, sozinha, eu acho que é ali que está terminando a esterogestação. Então, realmente é uma fase um pouquinho mais longa, né, do que a gente imagina. Muito mais que 3 meses, porque com 3 meses o bebê não está ainda apto para a vida sozinho, né? Exatamente. E alguém comentou aqui algo que eu achei muito interessante. A sociedade, ela não consegue lidar com o choro de bebê. E é Exato. fácil calar um bebê do que saber lidar com aquilo, né? E uma criança Sim. chorando não tem problema, é a forma dela se comunicar. E a gente pode tentar sanar isso com as técnicas da estrogestação. Mas nem sempre significa que a criança vai parar de chorar, né? Exato. Não tem uma receita, às vezes você faz de tudo e ainda não conseguiu. Ok, né? Só Exatamente. acolha esse choro que está sendo necessário naquele momento, por algum outro motivo, né? Só uma se regular, né? Regular as emoções. E é importante isso, entender que o bebê também tem sentimentos, e não é igual a gente que sabe esconder, né? E os sentimentos, Todos os a bebês, gente esconde. eles precisam demonstrar isso e a gente precisa entender, né? Na verdade, quando um adulto tá chorando por algum motivo, ninguém vai lá e coloca uma chupeta na boca dele para calar a boca dele. A gente tem Sim, aquela a gente tem aquele acolhimento de sentar, conversar com nossos amigos, tentar aconselhar, né? E o bebê, é claro que nem sempre a gente consegue aconselhar, mas a gente pode fazer sim. de outras formas. Van, eu tenho algumas teorias que eu gosto de orientar no meu pré-natal odontológico para a mãe se preparar, Legal. dar bem a fundo. Mas eu gosto. A primeira. A minha primeira teoria é: a gente consegue acalmar o bebê ou acolher esse bebê através do aleitamento materno em livre demanda, né? E Sim, livre demanda significa é só leite materno a hora, quando, onde ele quiser, né? sim, Criança que faz uso de fórmula, que a criança faz uso de chupeta, a gente não pode chamar de aleitamento materno em livre demanda, tá? Mas é claro, a escolha sim, faz, mas o pai não pode falar. Eu amamento meu filho em livre demanda se usa algum outro tipo de que possa atrapalhar a amamentação. Então, sim, aleitar o filho quando ele quiser é uma cultura que a gente precisa ainda enraizar nas pessoas, porque eles a sim, informação de que a criança chupeta o peito e, sim. e essa palavra já não é muito legal, né? Dizer. Aham. Não, Então, na verdade, ela está fazendo a sucção não nutritiva. E isso é extremamente importante para auxiliar na produção de leite, auxiliar na pega correta, sim, fortalecer o vínculo mãe-bebê. exatamente. Então, eu falo, toda sucção é nutritiva, de alguma forma, né? Exato. Todas são nutritivas. Nutrição, todas nutritivas. O bebê está ali, Uma precisa. vai ser de amor, né? Exatamente, não vai ser. Porque a mãe fala, mas ele só quer ficar no peito. Eu falo, mas é assim mesmo, no comecinho, ele tá aprendendo que ele saiu do útero, né? Que ele conhece nesse mundo aqui? Não conhece nada. Ele conhece o cheiro da mãe, né? O sabor da mãe. E cada bebê tem. Então é o que ele quer. Os bebês são Pode diferentes. falar. Os irmãos são diferentes entre si. Quando você tem um filho, Totalmente, o sim, outro nasce, a gente acha que tira de letra só porque já teve um filho. É outro mundo, é outra teoria, é outra personalidade, é outra criança. sim. É outra demanda, exatamente. Cada um é único. É, O do branco é ótimo também. tá, eu já ia para segunda opção. Tô vendo aqui. Eu gosto muito de indicar para os meus pacientes, para gestantes, colocar ruído branco, som de útero no YouTube, coloca lá ruído branco, som de útero, para o bebê se Sim,
porque ele ainda não entendeu, né? O que que é a estrogestação? É uma gestação fora da barriga. Quando o bebê nasce, ele demora para entender que nasceu. Então, até ele se identificar com o meio exterior, ele precisa ser acalentado de alguma forma, como se ele estivesse dentro do útero. Então, lá dentro do útero, ele mamava quando ele se alimentava, né? Quando ele queria. Por que que na vida real a gente tem que ficar regulando, né? Ai, não, tem que ser de três Sim. horas ou de 2 em 2 horas. Não é bem assim. 40 minutos, 40 minutos para ser uma mamada efetiva. 15 minutos cada peito. Cada um tem uma teoria meio bagunçada nesse sentido, né? Sempre, todas as A mamadas gente ouve de tudo. feitas para esgotar. Você pode ir alternando. A segunda Sim, que eu gosto são os ruídos brancos que eu indico porque é fácil. Tá no carro, tá sim, em qualquer lugar, ela coloca o barulhinho de ruído branco e a criança já começa a se acalmar. Terceiro, contato pele a pele, né? A criança tá lá sim, chorando, ela precisa sentir que ela tá envolvida em algo que tem uma temperatura de acordo com a pele dela, né? Então, de repente, o cuidador que tá lá não pode dar o peito, tira a roupa, tira a blusa do bebê e coloca a pele a pele. Aos pouquinhos ele vai se acalmar. sim. Outro ponto legal, Perto do coração, né? Para escutar o barulhinho aqui no peito. ele entende que tá dentro do útero da mãe, porque começa a escutar um batimento, Sim, né? Outra técnica que eu acho muito legal é o banho de ofurô, né? E o ofurô não precisa ser o balde de ofurô, pode ser qualquer balde transparente, sim, concordo. água, Bem quentinho. temperatura de banho, e você coloca o bebê lá e segura pela cabeça. Tem uma técnica correta, né? Eu gosto de ensinar Sim, para envolver com a fraldinha, um paninho, e depois aos pouquinhos mergulhando e segurar aqui pelo pescocinho e pela mandíbula. sim. Fazer movimentos para simular o meio aquoso, né? Sim, eles curtem bastante. É bem calmante mesmo o banho de ofurô para os bebês. Exatamente. E o chacoalhinho, né? Chacoalhinho no colo também, eles adoram. E aí pode somar o banho de ofurô com o ruído branco. Então, Ruído branco. Sim, então tem alguns pacientes que têm tido experiências legais com isso, estão mudando. Mas no início tem que ter muita paciência. E sim, o bebê nasceu, aí aos poucos a mãe vai conseguindo entrar no caminho do bebê e entender como que sim, alentar aquele bebê, né? sim. O importante é a mãe ter uma rede de apoio, né? Para ela poder ter esse tempo com o bebê, né? E poder conseguir descansar um pouco quando o bebê dorme, conseguir ter o aleitamento em livre demanda, ter alguém para carregar esse bebê quando ela vai tomar um banho, trazer uma comidinha quente, uma aguinha. Às Muito vezes importante uma rede de ela não precisa apoio. que ajude no cuidado do bebê, ela só precisa de alguém que cuide Sim, cuide dela, dela. É isso que ela precisa, ela que arrume sim, o quarto, que arrume a casa, né? sim. E aí ela tem esse tempo, né? E aí com as mães tendo esse tempo, elas conseguem ter mais paciência para lidar com os choros do bebê, Exato. né? Eu vejo como que é uma coisa que tem que ser muito bem assessorada assim pelos familiares, né? E os familiares estarem entendendo que essa é uma fase da mulher com o bebê e que eles vão passar por essa fase bem se eles tiverem apoio. Sim. E por isso que a gente fala bastante no pré-natal odontológico. Chama sua avó da criança, a sua mãe, sua sogra, Sim, a tia, alguém que vai te ajudar nos cuidados em casa para a gente poder conversar. Porque é muito simples. A mãe, o filho dela tá chorando. Ela está desesperada, tomada de desespero, porque aquela criança ela não consegue parar de chorar. E aí tem as pessoas ali, ai, mas deu uma chupeta. Aí ele vai sim, na verdade, só vai calar a boca da criança, né? Então, sim, será que é isso que o bebê precisa? Ou o bebê precisa de acolhimento? Então, eu sempre gosto de estar explicando. Olha, sua filha, a mãe da criança, sua nora, precisa de total apoio. Se ela decidiu isso, sim. você tenta ajudar ela dessa forma, vocês juntas vão conseguir aprender e a lidar com a melhor forma, né, de lidar com o choro da criança. Sim. E não dura para sempre, né? É uma fase, vai passar.
né, você vai pegar mais jeito com a coisa ali no dia a dia, vai entender um pouquinho mais do choro do bebê, que hora que ele chora, será que é canseira, será que é fome, será que é algum incômodo? Os primeiros, sei lá, acho que as primeiras 2 semanas é mais intensa, né? E depois a gente entende que o bebê vai ter essa demanda, e eu acho que a gente consegue manejar melhor todo esse processo se a gente tiver com apoio, né? E se não tiver zoado nada com chupeta, com mamadeira, e não ter outros problemas que são causados por conta disso. E vai entrando no eixo, né? Porque Sim, por mais que a gente fale, o bebê precisa se alimentar de livre demanda, mas vem assim a pediatra, por exemplo, e fala: não, tem que mamar de 3 em 3 horas. Aí aquela criança começa a não ganhar peso. Ao invés da pediatra sim, avaliar, nossa, será que o que eu indiquei tem algum fundamento? Ah, não, tá a fórmula, porque aí sim ele vai ganhar peso. Mas será que é isso que a mãe precisa? A mãe sim. entender o que está acontecendo com aquela criança, né? Exato. Eu já escutei absurdo. Ontem a gente conversou sobre isso, sobre o ganho de peso do bebê e a amamentação. Muito interessante também, porque exatamente a pediatra falou esse ponto, né? Precisa ir ao fundo de saber o que está acontecendo, não simplesmente receitar uma fórmula. Exatamente. E o que eu já escutei, Ivan, até, sei lá, fico meio desnorteada. Mas pediatra falando, o bebê mama só 15 minutos. Depois disso, ele começa a chupetar o peito. E isso acaba fazendo com que ele gaste caloria e com que ele tenha essa perda de peso. Já ouvi coisas do tipo. Já ouvi coisas do tipo. Não, não lembro os minutos, mas já ouvi alguma coisa que o bebê gasta muita caloria mamando e por isso que não estava engordando. Aí até eu tentar reverter a situação, eu sou dentista, né? É, Aí fica um pouco complicado pro meu lado. Então, às vezes, ainda se você é uma dentista, vai ser que eu sou consultora de amamentação. Veja a minha situação. É difícil competir com o pediatra. muito Mesmo difícil. com informação assim, você trazendo artigo, explicando por A mais B, desenhando, às vezes a pessoa, poxa, né, mas ele é médico, e aí, Ele que sabe se, então, se ele tá indicando né? fórmula, ele tá precisando disso, né? Mas a fórmula deveria Sim, ser o último caminho a ser percorrido, porque antes da fórmula devia passar por um exato. leite até, se for o caso, né? Depois de ter Sim, investigação ou durante a investigação, entrar com um banco de leite e não ir para a fórmula direto, né? sim. Nossa, tantas formas de complementar um bebê sem ser com fórmula que. E pior de tudo, né? Geralmente indica, não explica como que é para dar essa fórmula, por quanto tempo, quantos ml, e nem de que maneira fazer de forma que proteja a amamentação. Então, lógico, o primeiro pensamento da mãe sempre na mamadeira, né? A mãe que é ali com os hormônios da flor da pele já fica menos autoestima, confia menos nela mesma para amamentar. É complicado, né? Vai cada vez mais diminuindo, o peito vai murchando, a diminuição Sim, da produção de leite vai diminuindo, e aí eu não tive leite, por isso que eu dei fórmula, sim. né? E no fim, o que levou à baixa produção foi exatamente não estimular, não ter livre demanda, E né? os, Não praticar tudo isso da heterogestação. e os 3 meses são cruciais, né? Então, Entra num ciclo vicioso mesmo. entra. Porque aí a mãe, ela se ilude com aquele número na balança, né? Tá ganhando peso. Sim. Bebê gordo, bebê saudável, né? Isso é uma coisa que infelizmente a gente tem na nossa cultura. Infelizmente. E sabe, Vô, eu pego bastante paciente para fazer cirurgia de freio e eu gosto de pesar o bebê antes, aí durante esse acompanhamento e pesar depois. E às vezes eu recebo aquela mãe, o neném não completou nem um mês, mas ela tá tão desnorteada porque a justa pega, às vezes não tem nem que fazer cirurgia de freio, só ajuste de pega, aumentar a demanda, né? Porque às vezes tem uma chupeta, Sim, a criança não tá ganhando peso, fórmula, e a mãe, ela fica tão desprotegida, ela se sente tão inútil que às vezes eu peso a criança para mostrar que o leite dela está sendo fazendo efeito e aos pouquinhos ir removendo essa fórmula, mudando o dispositivo da até ter, sim. melhorar a demanda e depois se desenvolver.
Exatamente. Então é importante esse trabalho, né? De acolher a mãe, de dar segurança para ela de novo, para ela voltar a amamentar, ver que o filho está ganhando peso com o leite dela. É Porque na sensacional. pré-fome. Desculpa, Mi, cortou seu áudio. Na cabeça da mãe, o choro do bebê é sinônimo de fome. E às vezes não é isso. Sim, Às vezes ele quer um colo, quer ouvir sua voz, sim, quer que você converse com ele, quer que você interaja com ele. A gente acha que não, mas os bebês entendem tudo. sim, com certeza. E principalmente a entonação da voz, né? Se você fala de forma carinhosa, ele pode não entender exatamente o que você está falando, mamãe te ama, né? Mas ele vai sentir isso, né? Agora, se você, mamãe te ama, óbvio, né? Você já está sendo rude, gritando, lógico, ele vai entender que não está sendo legal, mesmo que você esteja falando uma coisa boa. O bebê reconhece o timbre da voz da mãe. Exato. Um bebezinho, eu falo, licença, eu posso olhar sua boquinha? A tia Micaela só quer ver se tá tudo bem. Eu explico, mesmo que ele esteja chorando, para ele poder, para eu entender que eu tô pedindo licença Sim, para ver aquilo, entendeu? Tem mania de achar que o bebê não entende nada, e fica olhando, mas não é, não. né? Nossa, tá cortando às vezes seu som para mim. Melhorou agora? Acho que sim, vamos ver. Que deu umas falhadas ali no meio. Às vezes é a internet. E pode ser que seja. E outra coisa, né, que é importante a gente falar dessa gestação. Muita gente acha que você dá colo pro bebê, você vai deixar ele mal acostumado. Tem esse mito também, né? Se você ficar com o seu bebê no colo, quando você for pôr no carrinho, ele não vai ficar. Então você tem que largar ele ali, Chorando. né? Você chorando, ou enfim, né, se consolando sozinho com uma chupeta, se sentindo conformado de alguma forma, né? Tá quietinho, tá. E as pessoas têm isso também. Olha só como que as pessoas. Tá cortando mesmo, né? Não é só pra mim, então tá bom. Achei que era só pra mim. Fala, Mi, vamos ver se voltou. Voltou, né? Voltou? Voltou? Então tá bom. Mas deve dar uma falhada por conta da internet. E as mães também têm. Olha só, isso é outra coisa. Ai, mas meu bebê é tão bonzinho. Essa história Quase de não chora. criança Tão com bonzinho. patinho bonzinho. Gente, as crianças, elas têm todas as personalidades numa só. Tem hora que ela vai ser chatinha, não gosto dessa palavra. E tem hora que ela vai ser boazinha, também não gosto dessa palavra. Mas isso vai de Sim, acordo. Você tá acolhendo seu filho? Você tá conversando com ele? Você tá tentando se fazer uma conexão com seu filho? Hoje eu fiz uma live com a Julieta Franca, a gente falou exatamente dessa parte de criação com apego e aleitamento materno, né, no sentido da odontologia. E é muito difícil hoje a gente decifrar o choro do bebê e acaba sim, colocando, ah, ele é meio chorãozinho. Gente, sim. o bebê é a forma dele se comunicar. E aí você rotola, né? Ah, esse bebê é bravo. Rótulos, Nossa, ele é bravo? Que braveza! Ai, eu vou eu falar falo, que gente. brava. Oi? Meu bebê é bonzinho. Não, vamos rotular, mãe. Essa criança é chorona. Vamos rotular, mãe. A mãe é. Exato. Exatamente. Essa questão do rótulo é uma coisa que sempre me incomodou na maternidade, sempre, desde que as minhas filhas nasceram, porque a gente era um tal de perguntar, ela é boazinha? Eu tenho vontade de, meu, ela tem meses, como que ela vai ser uma pessoa ruim? Não, ela é ótima, né? Ela faz maldade, exatamente, né? Gente, ela é boazinha. É uma coisa assim, e boazinho para as pessoas são um bebê quieto, Que que não chora, dorme a noite inteira, que não chora, que fica, né, que nem um criança enfeite. mimada. Isso é uma criança boazinha para a maioria das pessoas. Chorou é uma criança mimada, né? É ruim, Manhosa. brava, manhosa. Exatamente. E você falou da questão de que alguém comentou aqui, né, para cima, não pode ver criança chorando e logo dar uma chupeta para ficar quieta. Agora, quando as crianças crescem um pouco mais, tipo 3, 4 anos, 2 anos, elas não podem incomodar, então elas não podem correr no restaurante, elas não podem correr em lugar nenhum, não podem correr numa loja.
Aí as pessoas dão o quê? O celular, o tablet, né? É, Para a criança ficar entretida, parada ali e não atrapalhar os outros. As pessoas têm que aprender a conviver com criança, na verdade, né? A gente tem que aprender a ter empatia com as mães, que sejam de bebê, sejam de criancinhas maiores, porque todo mundo tem seus dias ruins. o uso E de sem exceção. tá sendo na chupeta. E hoje, mais as crianças já nascem com iPad, com iPod, com iTudo, com iPhone, sei lá. Sim, YouTube, e elas vão clicando, vão cada vez mais aprofundando naquele conteúdo. Por mais que você tente bloquear, você não consegue, né? sim, Eu fico super preocupada. Em casa eu tenho um sobrinho que foi criado assim pra comer, se alimentar, né? Pra ele não se alimentar, sim, né? E mãe acha que tem que comer o prato inteiro pra poder ganhar peso. E o outro não, o outro já conversa mais, não quer muito saber, né? Mas depois de ver o irmãozinho mais velho, acaba se apegando ali. Mas não foi acostumado assim. Então é bem diferente, né, as crianças. sim. A gente tem que entender que elas precisam disso. E começa na fase da estrogestação. Para mim, começa tudo ali, sabe? A partir do momento que você se sente incomodado, a gente, digo a gente, pai, mãe, se sente incomodado com o bebê chorando, a gente vai se sentir incomodado com o bebê correndo, ou a gente se sente incomodado pelos outros, né? Não se preocupa com o nosso filho, mas acaba se preocupando com o que os outros estão pensando. Então é importante saber o que é importante para o seu bebê, né? Para a saúde do seu bebê, para a sua família, que é o seu bem mais precioso. Que se dane o resto, o que o resto está pensando, se meu bebê está chorando, se meu bebê está correndo. É uma criança feliz, é uma criança saudável. Eu vou acolher e vamos embora, né? Só Deixa. de entender. É, hoje em dia eu vejo crianças chorando, entra por aqui, sai por aqui, porque coisa normal. Normal. A mãe e filho estão se entendendo, né? No meu consultório, as crianças choram mesmo. É uma forma de elas se comunicarem. Que estão com medo, que estão com raiva, que estão sentindo dor, né? Que estão mais ansiosos. Então, é a forma deles se comunicarem. Então, a gente tem que tentar se conectar com a criança para poder distinguir aquele choro, conversar, acolher, Sim. explicar como que vai ser. E cada vez mais eu vejo que as pessoas não gostam de escutar choro, que é mais fácil dar uma chupeta, dar uma Sim, tela ao celular. Por isso que exatamente. A gente observa muito isso. quando a gente aprende a acalmar nosso bebê sem esses dispositivos, ao Sim, tempo, esses choros vão acabando ficando mais fáceis da gente aceitar. Porque a gente entende que sim. coisa. Criança chora, gente. Normal. Chora. É uma coisa normal chorar. Mas um conselho que você deu no começo, e foi o melhor conselho que eu recebi quando eu tive a minha filha, minha primeira filha, foi esse. Seu bebê chorou, põe no peito. Foi o melhor conselho que eu recebi. Porque ela chorava, punha no peito. Ela chorava, punha no peito. Pronto. Geralmente resolvia, 95% das vezes resolvia pôr no peito. Tudo bem. Às vezes era fralda, alguma coisa, eu tava aprendendo, né? Mas a primeira opção, chorou, tô no peito. E muita gente se incomodava, mas tá pondo de novo essa criança no peito? Ou ela tá chorando, ela tá precisando de mim, ó. Ia pro peito. E engraçado que, como a gente teve uma amamentação um pouquinho mais longa, né, do que a média, ainda isso era uma coisa que eu utilizei muito, mesmo quando ela tinha 2 anos e pouco, ela usava o peito para se regular das emoções. Então, às vezes, ela ficava muito frustrada, ou às vezes caía, machucava, ela vinha até o ponto de referência dela, então ela vinha querer o peito. E eu percebi muito por conta desse vínculo que a gente criou no comecinho mesmo, né? Porque se fosse uma criança que estava acostumada com chupeta, 2, 3 anos, caiu, você ia dar chupeta para ficar quieta. E ela, no caso dela, ela vinha pro peito. E eu sei que é difícil. O que eu tô falando, eu sei que é difícil. Muitas mães que vão me ouvir vão falar, nossa, mas é difícil. É difícil, mas vale a pena, gente. Vale muito a pena. Tem que ter uma dedicação ali, né? Quando eu falo Sim, chorando tá perto, mas ai, não tem esse tempo para se dedicar. Daí, então tem que ensinar a rede de apoio a acalentar de outra forma, né? Então, por isso que a gente sim, fala primeira técnica da teoria de estrogestação. No meu consultório, quando eu atendo muito bebê, tem que fazer um tratamento mais longo e eles choram o tempo todo. Na hora que eu termino o tratamento, eu falo, mãe, você quer colocar seu filho no peito para ele ficar um pouquinho mais calmo para a gente terminar de conversar? E aí, muitas vezes dá certo, eles entendem. A tia deixou eu ficar no peito da minha mãe. Aí, aos poucos,
vai retomando, né, a direção da coisa e aí vai se acalmando. Sim. É que eu acho que tanto para você como para mim, depois você me corrige se eu estou errada, eu atendo poucos pré-natais. Então, quando eu começo a fazer o atendimento da dupla, geralmente já tem 7, 10 dias. E aí que eu vou levar toda essa informação e a mãe geralmente não sabia dessa informação. É porque as- eu percebo que as pessoas fazem muito plano de parto e não fazem plano de amamentação, né? Isso Olha, eu acho que nem faz muito plano de parto, viu? Eu atendo parto também, eu acho que nem muito plano de parto. Eu também. vejo que realmente é muita confiança no médico mesmo, assim, no que o médico decidiu, tá decidido. A maioria que eu atendo, tá? Tem, claro, Falou né? cesárea porque eu defeito no olho. Ah, então vai ter que ser cesárea. Sim, Ai, é a questão, fazer cesárea. Aí nasce bebê pequeno. tem de tudo isso. Aí isso é verdade, tem de tudo isso. É igual a questão da chupeta e da fórmula. São duas tretas enormes ali. A questão do parto e a questão do comecinho da vida do bebê. E aí, Falta informação mesmo, na verdade, sabe? A mulher se sentir empoderada, informada e confiante para ela seguir no melhor caminho possível. exato. Porque é muito mais fácil você dar chupeta e acalentar o bebê do que você ficar tendo mais paciência para saber lidar com isso. É tão gostoso. Teve uma vez que eu tava com a Thaís, nossa, a criança parava de ponta cabeça e conversava comigo e a criança chorando. A criança ficou 1 hora chorando. Eu falei, Thaís do céu, eu te dar uma chupeta pra tua. Mas aí quando eu olhei pra mãe, eu vi a mãe plena. Ele chora olhinho, vai ficar tudo bem? Daí eu perguntei, nossa, quem sou eu pra falar? Foi tão engraçado. Ai, gente, acontece. Ter vontade, né? Porque quando é mãe, a gente precisa entender que o bebê precisa da mãe para ser acalentado. Sim, isso é verdade. Uma técnica legal também da esterogestação, que eu usei bastante aqui em casa, e eu não sei se você comenta, porque o bebê gosta do movimentinho, né? Geralmente ele mais de pezinho do que deitado, a bola de pilates. É uma beleza você ficar ali com o bebê pulando, Balançando. pulando, quicando na bola, é sentada, né? Porque cansa ficar de pé e o bebê gosta de movimento, porque dentro da barriga ele tem barulho, é quentinho, tem movimento, e aí fora da barriga fica às vezes aquele silêncio, aquilo tudo paradinho, né? E a bola de pilates é uma coisa que ajuda muito o braço da mãe, do pai, quem que vai ali ajudar aquele bebê a ficar no chacoalhinho. Né? Outra técnica que eu acho muito legal e acho que é o pediatria integral, é um pediatra lá do Rio de Janeiro. Ele vira a criança, apoia assim o queixo da criança aqui no braço, né? E a barriguinha aqui nessa forma, e a criança olhando para baixo, balança a criança, pega o dedinho da criança e leva para a criança chupar a mãozinha, os dedinhos, na hora. Para de chorar. E ele tem um Olha, Instagram dele mostrando como que faz essa técnica. uhum. Ó, você tá vendo? Perfeito. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas olha quantas artimanhas a gente tem para fazer, para acalmar o bebê sem usar os bicos, Uhum. A gente tem bastante né? Os bicos, técnica, basta a gente se informar, treinar. Nem sempre de primeira a gente vai conseguir, porque até mesmo aleitamento materno, tem gente que vai 1 semana, 1 mês, para conseguir entrar no eixo, né? A amamentação sim, é bem difícil nos 3 meses, né? sim, Eu acho que você deve saber disso, você faz consultoria e demora, a gente tem que ter paciência, só que a gente fica desesperado pelo choro, pelo não ganho de peso, pelos palpites alheios, e aí oh, mais o puerpério da mulher, e aí sim. ela entra em êxtase. E muitas vezes a mulher também está operada, muitas vezes foi cesárea, então ela está em recuperação cirúrgica, né? Não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia de grande porte. E se fosse qualquer outra ocasião da vida, ela teria que estar fazendo repouso.
Exatamente, mas Mas ela não... como ela tem o bebê para cuidar, né? Ela não consegue fazer repouso. Exatamente. Ela não vai. Então, Então, junta tudo isso, né? tem todas essas formas. Então, a mensagem que quem está assistindo, se vocês já sabem dessas teorias, propaguem para os amigos, vizinhos, Sim, fala para uma gestante que tem outras maneiras, né? Que é uma alternativa, né, da chupeta, que a chupeta não é indicada. sim. E que a gente, né, as redes sociais estão aí, né? A gente serve de rede de apoio para ajudar. Sim. Uma rede de apoio virtual, né? Que juntas a gente vai ali protegendo a amamentação realmente. E cada um disseminando essas informações vai ajudando a proteger a amamentação também. E é tão importante, tão importante que todo mundo tenha essa consciência. É o tema desse ano, proteger a amamentação. Sim, eu achei perfeito o tema. Eu também. Vai desde a avó que fala, dá um chupeta para essa criança, ela já está desprotegendo e ela não sabe disso. Ela Não, não sabe. não. Falta um pouco a gente levar essa informação para todo mundo. Sim, E falta mesmo, é isso que a gente quer. é uma questão de políticas, né? Saúde pública. Não adianta. Sim, Então não é um movimento para julgar a mãe que não amamenta, né? A mãe que nunca leitou. Na verdade, é um movimento, né? O Agosto Dourado, para a gente poder empoderar essas políticas de saúde pública que são tão. sim, sim. Cobrar, né? Cobrar. Pedir para que cada vez mais a gente tenha esse barulho de mães, de pessoas informadas, querendo uma licença maternidade justa, querendo que a creche ofereça o leite materno para o seu filho, de forma que não cause desmame. O que eu vejo, Essas coisas. eles nascem, nem as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, elas são preparadas para ajudar aquela mulher na Não, para ter uma alta do hospital, né? Ou pelo menos, olha, você tem que fazer assim assado, mas tem uma consultora super legal, invista nela do que você investir, né, em outros sim. filhos, né? Então falta um pouco dessa informação, falta muitos hospitais, amigos, da amamentação para a gente poder ler Calma. teorias para as gestantes e puérperas. Infelizmente, aqui na minha cidade também não é o caso. Não é um hospital amigo da criança, não é um hospital amigo da amamentação. Na minha, não, olha, é muito raro conhecer um profissional que seja realmente ponta firme nisso. É difícil, né? A gente precisa de uma rede boa, que nem eu falei ontem para a Thaís, é tão importante a gente ter uma odontopediatra que entende, que protege a amamentação. Falta muito, acho que em todo lugar, né? Uma fono, um pediatra, a consultora, porque às vezes é preciso um trabalho em conjunto para proteger essa amamentação. Às vezes não, às vezes funciona tudo bem, mas às vezes precisa, e precisa ser uma conversa de igual para igual, todo mundo com o mesmo interesse. Não o pediatra receita a fórmula e a consultora fala, não, mas você não precisa fazer desse jeito. Tem que ser a mesma conversa, para a mãe se sentir segura. Mas é mais fácil, né, o pediatra receitar a fórmula na mamadeira. Ele não vai ter tanto trabalho, as consultas mais Eu, rápidas. eu, eu espero que a gente consiga cada vez mais pediatras atualizados, até mesmo obstetras atualizados, para indicar um pré-natal odontológico, um pré-natal de amamentação, para as mães, um pré-natal, a primeira consulta do pediatra ainda no pré-natal, porque tudo isso vai ajudar a proteger essa amamentação, né? E as mães não sabem disso. Eles ganham pouco, porque realmente Sim, falta eu política. concordo com você. Os profissionais do SUS, né, ou até mesmo de hospitais, como a Unicamp, Sim, um hospital, né, aí de convênio, grande, eles ganham muito pouco, então é muito mais fácil sim. resolver o problema ali e não ter dor de cabeça. Sim. E eles têm muita coisa para cuidar, eu concordo. Aqui é exatamente assim. As meninas, coitadas, elas têm um monte de quarto para dar conta. Não tem como ela ficar com uma mãe ali ensinando a pega, a posição do bebê. Não tem. É difícil mesmo. Profissionais e profissionais treinados nesse questão, Falta, porque questão é falta realmente. para todos, é uma questão de saúde pública, aleitamento É materno, uma questão de saúde pública. da pediatria, não é uma área da odontopediatria, não é uma área específica da enfermagem, é uma questão de saúde para todo mundo. Sim, sim. Porque um bebê que mama no peito, a gente sabe que ele vai ser menos doente quanto criança.
ele vai ser um adulto muito mais saudável, né? A mãe que amamenta tem menos chances de câncer, tanto de útero quanto de mama. Então, é saúde para todo mundo. E pro governo todo, vamos dizer assim, né? São crianças que não vão ir pro hospital, então gastar o hospital, gastar o médico, né? São crianças que vão ser mais saudáveis. O Tiago, pediatra, né, que é um pediatra foférrimo, que eu adoro muito, ele fez uma postagem de uma mensagem que ele recebeu de algum seguidor, alguma seguidora falando que eu estava no interior do Ceará, foi para casa dos avós, a avó falando: ai, você vai deixar esse bebê, né, pendurado no seu peito, né? E aí chegou o vô, o marido da avó, falando: viu? Fica quieta, não dê palpite. Eu fui amamentada até não sei quantos anos. Eu mamei até 5, 6 anos escondido, porque minha mãe era muito crucificada por conta disso. E eu fui uma criança que nunca fiquei doente. Então, o aleitamento materno é muito importante. Tem que deixar essa mulher amamentar. Depois vocês entram lá no Instagram dele, está nos stories. Eu falei, gente, que vozinho fofo, 80 e poucos. Fofo, E a avó fofo. já amamentou, não tinha esse pensamento igual ele, né? Então, você vê, muito da cultura. Não Sim, essa avó, porque ela aprendeu com outras gerações, né? sim. Infelizmente, né, a gente tem uma geração aí para trás que deu até leite moça pro bebê, né? Quantos bebês não morreram porque A, tomava leite moça com água, gente? a indústria, ela batia forte, ela pegava pesado. Ô, Moça, ainda, né? é aí. Esses dias eu fui na farmácia, dei de cara com. Aí, eu até tirei fotos, depois eu vou fazer um post disso. Dei de cara com ninho, hora do sono, Eu com acho chá de camomila. Falei, que ai meu Deus do céu, dá vontade de pegar as latas e embaiar no meio da rua. Porque olha o que que vende pra mãe. Se o bebê vai dormir, se você tomar um leite, se você der esse leite, né? As mães que estão desesperadas por uma noite de sono, meu, eu não sei se eu, no auge do meu cansaço de sono, eu não ia olhar para aquela lata e meus olhos não iam brilhar com a possibilidade de ter uma noite de sono, eu né? Pô, para contar de uma paciente minha, ela tem 5 anos. Eu coloquei aparelho nela, né? Porque ela é um pouco respiradora bucal, mordida cruzada, e a mãe também é dentista, mas a mãe é dentista de outra área. Dela, ai meu Deus, minha filha não vai conseguir falar com esse aparelho na boca. Dela ficava assim, porque ela é minha amiga. Ai meu Deus, e para tomar o leitinho na mamadeira? Daí eu falei, ai que benção, pelo menos já muda pro copinho com canudo e já tira essa mamadeira de uma vez, porque ela não tem mais idade para tomar na mamadeira. Não, mas o que eu vou fazer? O leitinho é sagrado, ela nem come direito. Blá, blá, blá. Resumo da ópera. Depois de 2 semanas, fui conversar com ela de novo. Eu e aí, ela não tá mamando direito, nem quer saber mais do leite, porque diz que o leite mudou de gosto. Daí eu falei, ah, agora a culpa é minha. Dela comendo mais. Eu falei, viu? olha lá. Comida de verdade. Ela tá até mais bochechuda. Eu falei pra mãe. Ó, ela tomar o ninho dela achando que era nutritivo, ai, leitinho, e tá comendo comida de verdade, arroz, feijão, carne, entre outras coisas, né? Sim, isso sim é uma boa mudança, é ótimo. Foi corrigir um problema, já corrigiu logo dois. Eu falei, um dia você vai me agradecer. Ah, vai. Não tem, não chegou esse dia ainda, porque deve estar chegando. Vai. Ai, que maravilha. Muito obrigada, viu, Mia? Já acho que a gente já se estendeu bastante aqui. Tomei bastante seu tempo, mas foi um momento muito precioso para mim. Eu quero Agradeço demais de você ter aceitado o meu convite. Eu sei que essa semana é corrida, a gente correu bastante, né? E a gente continua correndo. e espero. Mas a gente trabalha com gosto, né? Em É, Agosto Dourado, a gente trabalha com gosto para levar essa informação, para dar tudo de nós mesmo, para que chegue. A gente faz isso o ano inteiro, mas em agosto tem um gostinho especial, né? eu falei hoje, agosto é o mês que eu mais trabalho. Trabalho É, nossa, voluntário, né? Que a gente dá palestra, sim. lives. E eu espero ter deixado aí alguma mensagem para as mães. Ficou maravilhosa. Eu vou E deixar salva aqui, depois eu vou subir lá no canalzinho do YouTube. Assim a gente vai disseminando essa informação para todo lado da rede, se elas para têm chegar em quem precisa. alternativas, porque não existe só chupeta, existem outras alternativas. Sim. E a chupeta, gente, é ilusão, tá? É ilusão. Já fala dois trabalhos, dá e depois tem que tirar, tem que consertar o dente. Então, ó,
Fora as outras coisas, né? Tô falando só por cima, assim. Então, é igual um post que eu fiz, é só a pontinha do iceberg. Depois vocês dão uma lida lá, vocês veem tudo que tem embaixo. Verdade, O dente torto é só a pontinha do iceberg. Então, verdade. gaste o tempo com o seu bebezinho, eles crescem rápido e Apro- depois fica só esse apego para a vida toda que é bom demais, É verdade. né? Muito obrigada, viu, Mi? Muito obrigada para todo mundo que participou aqui com a gente também. Foi um prazer conversar sobre essa gestação. Contem comigo. Comigo também. Um beijão. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.